Louvado seja o Senhor. Mas sabe que não é sempre que as pessoas costumam dizer isso. Louvado seja o Senhor. Às vezes depende da circunstância. Mas nós dizemos, louvado seja o Senhor em todas as circunstâncias das nossas vidas. E nós vamos conversar nesta manhã sobre uma mulher. Eu tenho falado, inclusive, nos últimos sermões sobre mulheres, mas cabe a todos nós. E o tema do sermão nesta manhã é quando tudo dá errado, ainda há esperança com Deus. Louvado seja o Senhor. Assim podemos crer. E mesmo o mais fiel cristão já passou pela experiência de ver um sonho reduzido a pó. Ou um plano aparentemente muito bom esfacelado. E nestes momentos é impossível deixar de questionar. E há até aqueles que questionam e dizem como explicar a experiência, como explicar que o Deus Todo-Poderoso não se dignou a usar o seu poder para nos ajudar. Mas sabe que a experiência da desilusão, ela também tem um aspecto positivo. À medida que vai conduzindo a alma do ser humano a um conhecimento mais profundo dos mistérios de Deus. E os 5 primeiros versículos do livro de Ruth, que é onde nós vamos ler a história desta mulher, eles relatam como tudo deu errado na vida de Noemi. Tudo. Interessante é que contam essa história com 71 parágrafos em hebraico e perto do final do livro, outro parágrafo com 71 palavras em hebraico relata uma história feliz. Apresenta Noemi como uma mulher de mais idade, ainda viúva, como ela ficou, ainda mãe de 2 filhos que não ressuscitaram, mas agora uma mulher descansando alegremente na realização de um sonho diferente. É assim que a história termina. Então, a história de Noemi, ela está nos ensinando lições que precisam ser assimiladas a fim de cumprirmos, cada um de nós, o nosso destino e o nosso propósito. E lições, se é que nós desejamos nos desenvolver de modo a sermos pessoas com uma alegria em meio a quaisquer circunstâncias. Então, para a gente trazer a história dos capítulos que tratam, nós vamos ler apenas alguns deles, mas colocando a gente dentro da história. Ocorreu uma escassez de alimentos em Judá. E por essa razão, o marido de Noemi levou-a com seus 2 filhos à terra de Moabe, que era um país vizinho. Então, na companhia de seu marido e de seus filhos, Noemi estava cheia de esperança. E a família assim saiu de Belém. E Noemi, ela supôs que a sua breve estadia em Moabe correria bem. E que depois, quando viessem as chuvas, ela poderia então retornar a Belém com seu marido, com seus 2 filhos e, quem sabe, com 2 noras. Mas Elimeleque, que era o marido de Noemi, morreu logo depois que eles chegaram em Moabe. E os 2 filhos conheceram moças moabitas e se casaram. Mas os 2 filhos também morreram. E o texto não nos diz como isso aconteceu.
Assim como na vida de Noemi, nas nossas vidas também acontecem tantas coisas que nós pensamos que se houvesse bênçãos suficientes para desfrutar, talvez nós pudéssemos suportar a dor. Isto é, nós queremos bênçãos que nos serão concedidas para nos ajudar a prosseguir. Vocês sabem que os sonhos despedaçados, como nós falamos no início, eles causam uma dor excruciante, por vezes tão extremas que nós tememos não ser capazes de sobreviver. Então, quando os nossos sonhos são destruídos, nós passamos por transformações, e creia-me, elas sempre são para melhores. Agora, deixe-me dizer algo sobre a dor. A dor, ela não é evidência de uma fé frágil, não. Mas de que nós somos humanos. Então, ela é parte de um processo necessário. A dor, ela é essencial para nós descobrirmos dentro de nós mesmos um anseio por sonhos melhores, que antes nós não notávamos, ou até aos quais nós não dávamos o devido valor. E a vida de Noemi foi cheia de dor. Ela não somente teve que prover o seu próprio sustento, mas também tinha as duas noras que ficaram viúvas. Orfa e Ruth, que eram os nomes das suas noras, elas eram moabitas. Então, elas não compartilhavam da mesma fé de Noemi em Deus. E Noemi, ela ouviu que a escassez de comida em Judá tinha terminado. Então, ela tomou uma decisão. Ela decidiu retornar a Belém. E, a princípio, as suas duas noras a acompanharam. Vamos ler alguns versos no livro de Ruth, no primeiro capítulo. Vamos ler os versos 7, 8, 14 e 15. Ruth, primeiro capítulo, versos 7, 8, 14 e 15. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas duas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. O Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizestes com os falecidos e comigo. 14 e 15. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. E disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth não voltou. Ela seguiu com Noemi. Então, isso aconteceu depois de mais de 10 anos em Moabe. E Noemi agora está retornando a Belém junto com Ruth. Agora eu quero que você comece a prestar bastante atenção. Como que a história se desenrola? Elas chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Olhe comigo o verso 22, o último verso desse primeiro capítulo. E foi assim que voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada.
Por que é tão importante esse verso? Aqui Deus está operando, mesmo quando nós não enxergamos coisa alguma além da escuridão. Coisa alguma, mas Deus está operando. Então Deus se move com determinação através da nossa dor também. E isso rumo à alegria que nós vamos ter, assim como Noemi teve também. Então, saber que Deus está, de fato, operando, torna-se uma parte da fé necessária para nós prosseguirmos. Deus está agindo. Então, que você possa crer que em meio a todas as circunstâncias que você está passando, creia que Deus está com você e Ele vai dar a alegria no final para você. O Senhor é fiel, louvado seja o Senhor. E nós podemos crer nessa esperança, crer. Não sei se vocês já ouviram uma frase que diz assim: a noite mais escura vem antes da alvorada mais radiante. Não se trata de um clichê, mas do modo como Deus opera. Então, aqui na primeira frase, nós vemos a pontinha do sol começando a se elevar acima do horizonte. Noemi também não podia vê-la, mas ela estava lá. Então, ainda que você não enxergue, ela está lá. Louvado seja o Senhor. Então, a colheita estava chegando. E na vida de cada um de nós também acontece estas coisas. A colheita está começando. O sol está nascendo. O palco Deus está montando. Deus está trabalhando. E você pode ter certeza que aquele que nos livrará, Ele está se preparando ansiosamente para nos abençoar. Amém? Agora, a esperança, ela tem seu próprio ritmo. Isto é, nós não podemos apressá-la. Tem um ciclo, a vida. Da felicidade, a gente passa pelo desespero, até a alegria outra vez. Esse é o ciclo. A gente não tem o tempo todo as coisas bem, nem o tempo todo as coisas estão ruins. É esse ciclo. Então, uma vez que a alegria não é permanente, o ciclo se repete. E a nossa vida, ela se desloca novamente do estado agradável, daquela alegria, para aquela dor terrível, para aquela angústia, para aquela aflição, para aqueles problemas, mas depois para uma esperança mais profunda. Mas algo maravilhoso sobrevive a tudo o que há de terrível. E sabe que aparece mais claramente quando nós sofremos? O passado, ele é irreparável, mas o futuro, ele é sempre acessível. Então, sempre que alguns sonhos são destruídos, outros melhores encontram-se sempre à disposição para serem buscados. Então, não importa o que aconteça na vida, um sonho maravilhoso está sempre disponível. Um sonho que, se for buscado, ele criará uma experiência interior nova. E essa experiência, ainda que a princípio seja estranha, ela poderá, no devido tempo, ser reconhecida como alegria. Mas nós, os cristãos, nós somos um povo impaciente. Nós insistimos em colher os cereais antes de crescerem. Nós queremos ver flores
antes da primavera e frutos antes do outono. Falando sobre os agricultores, nenhum agricultor ele vai até o pomar no inverno para colher frutos. Mas nós, os cristãos, nós fazemos isso o tempo todo. E eu me coloco na mesma situação como vocês. E sabe que quando nós não os encontramos, nós vamos embora desgostosos. Agora, o que faz um bom agricultor? Ele espera pacientemente. O bom agricultor espera pacientemente com a sua cesta, carregando a cesta, sabendo que logo ele a encherá de frutos deliciosos. Então, vamos ser bons agricultores. Vamos esperar que o Senhor vai colocar os frutos na nossa cesta. Mas enquanto isso, o que nós fazemos? Vamos continuar lendo a palavra, vamos continuar orando e vamos prosseguindo. Não vamos nos prostrar, não vamos nos render, não vamos nos precipitar. Vamos firmes, olhando para o alvo. E Noemi, ela recebe um vislumbre do movimento de Deus. Então, por isso nós precisamos continuar lendo a palavra de Deus, porque é nela que nós vamos encontrar todas as respostas e aquilo que nós precisamos. Vamos ler no verso 20 do capítulo 2. Ruth 2 e 20. Disse Noemi a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. E acrescentou Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Aqui ela está falando sobre Boaz. Isto é, considerando essas palavras que Noemi disse, quando ela ficou sabendo, porque Ruth ela foi trabalhar por casualidade, que não é casualidade, naquele dia. E no mesmo instante, Noemi reconhece a mão de Deus, o Senhor, que não ainda tinha deixado a sua benevolência, e ela ainda coloca, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Comece a perceber essa movimentação, Deus falando com Noemi. Vamos ler no verso 3, no capítulo 3, o verso 18. O último verso. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas como irá terminar o caso, pois o homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Então, as palavras de Noemi a Ruth foram cheias de sabedoria. Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, que era Boaz, enquanto não resolver o caso ainda hoje. Então, é que antes dele poder casar-se com Ruth, ele precisava tratar de uma questão legal determinada pela lei de Israel. Um resumo é isso. Mas depois que Boaz e Ruth se casaram, ele coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse. Então, quando seu filho Obed nasceu, Noemi, sua avó, tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. Agora eu quero que você veja comigo no verso 13 do capítulo 4. 13 e 16. Assim Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher.
Então ele teve relações sexuais com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. 16. Então Noemi pegou um menino no colo e cuidou dele. Olhando agora para a vida de Noemi, o seu sonho de envelhecer ao lado do marido e desfrutar de seus filhos na idade adulta havia morrido. Mas Deus, ele criou dentro de Noemi um anseio por um sonho melhor. E no final da história, o autor do livro de Ruth deseja nos mostrar que Noemi, aqui olhando para ela como uma mulher idosa, uma mulher mais velha, profundamente contente e consciente de um propósito mais elevado do que desejar que as coisas em sua vida dessem certo. Não, ela está agora experimentando uma alegria mais do que compensadora pela felicidade que ela havia perdido. E a palavra é para você também. Você também pode crer que, enfim, tudo terminará bem na sua vida. É a alegria dos que choram, pois eles serão consolados, nos diz em Mateus isso, Senhor Jesus falando. E por essa razão, o apóstolo Paulo, ele nos exortou, dizendo, Romanos 12, 12, alegrem-se na esperança. Ele diz que fiel é Deus, que não deixará de cumprir as suas promessas. Louvado seja o Senhor, Ele não vai deixar de cumprir as suas promessas na sua vida. Isso para nós é um motivo de grande alegria e de nós nos posicionarmos com confiança. E eu creio que por isso nós podemos dar uma salva de palmas para o Senhor. Podemos dizer isso com grande alegria, com convicção. O Senhor é fiel. Ele cumpre as suas promessas na minha, na sua e nas nossas vidas. E para continuar ainda citando Paulo, ele diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz pela confiança que nós temos nele. E que vocês transbordem de alegria pelo poder do Espírito Santo. É coisas que só Deus pode fazer nas nossas vidas. E enquanto que o Senhor nos encha com essa esperança e que a gente vá prosseguindo, caminhando, na certeza de que o Senhor fará. E a certeza do futuro é a nossa primeira experiência com Ele. Quer dizer, se acreditamos que o futuro chegará, nós nos apropriamos dele. Mas essa apropriação não é outra coisa senão a nossa decisão de seguirmos em frente. Trata-se de uma atitude de ânimo, porque nós temos que nos animar todos os dias, todos os momentos, e uma atitude de coragem. Aquela certeza do futuro, que é a renovação da vida, que continua apesar de tudo, apesar de todas as lutas e todas as dificuldades, todas as tribulações, todos os problemas, renovação da vida continua. E que nós repensemos a vida também em seu todo, sabendo que no fim do túnel surge uma luz da vida e a possibilidade de sonhar outra vez. Um sonho talvez diferente, mas um sonho dado por Deus, mas ainda assim são sonhos. Então é preciso a gente também aprender a lidar com o trágico, muitas vezes, com essas lutas, dores que nós temos, muitas vezes com as perdas, pois, quer queiramos ou não, a vida tem dessas coisas. Mas o importante é seguir vivendo a cada dia com a força da fé e
com a bênção de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. E com Ele, nós podemos aprender a sobreviver a cada dia. O Senhor está segurando firme na sua mão. Segure firme também nas mãos do Senhor. E Ele vai nos dar a vitória como Ele deu na vida de Noemi. Amém. Amém.